Você percebeu tarde demais que nem toda proximidade é abrigo, e a palavra que chegou até você hoje carrega um aviso que também é cuidado. Há alguém perto demais da sua rotina, perto demais da sua confiança, perto demais da sua sensibilidade, e o peso dessa presença já começou a aparecer no seu corpo antes mesmo de aparecer nos seus pensamentos. Você pode ter sentido isso no momento em que fechou a porta do quarto, deixou o celular virado sobre a cama ou ficou parado na cozinha olhando para a água da torneira sem vontade de continuar o dia. Não é exagero dizer que algo em você já sabe o que a sua mente ainda tenta organizar. E é por isso que você precisa ficar comigo até o fim. Porque esta mensagem não trata de medo, trata de discernimento. E o discernimento muda a forma como você atravessa o que está perto. O que vai se revelar aqui é que a sua estranheza não nasceu do nada, e a sua vigilância não é fraqueza. Você vai reconhecer os sinais que começaram discretos, vai entender por que o seu peito apertou diante de certas conversas, vai perceber por que a sua alma perdeu o gosto por ambientes que antes pareciam normais. Você vai enxergar o padrão que tenta se esconder no rosto conhecido, na fala gentil, no costume repetido, e vai ver que a paz que se afastou de você estava tentando falar com você. Você também vai entender o que significa ser salvo de alguém próximo, sem transformar isso em paranoia. Porque nem toda distância é rejeição, e nem todo corte é castigo. Há proteção nisso, há misericórdia nisso, há direção nisso. Existe um tipo de alerta que não vem como sirene, mas como um incômodo silencioso que atravessa a manhã e continua respirando com você. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Talvez você tenha acordado com o corpo pesado, os ombros rígidos, a garganta apertada, como se tivesse dormido perto de um peso que não sabe nomear. Talvez tenha sido na fila do mercado, no banco do ônibus, ou diante da pia cheia de louça que você percebeu que o seu pensamento voltava sempre ao mesmo ponto. Alguma coisa não fecha. Você olha para a pessoa, escuta as palavras, vê o gesto conhecido e ainda assim sente que há uma camada escondida que não combina com o que está sendo mostrado. A mente tenta chamar isso de exagero, mas o corpo não concorda. E o corpo, muitas vezes, percebe antes. É assim que a alma começa a se defender quando a explicação ainda está atrasada. Você não está inventando o que sente e também não está obrigado a chamar tudo de ameaça. O que está acontecendo pode ser discernimento amadurecendo, e discernimento nunca nasce barulhento.
Ele nasce como um gesto contido, como uma pausa na respiração, como um cansaço específico depois de uma conversa que parecia simples demais para o peso que deixou. Você talvez tenha dito por dentro: "Isso não me alimenta mais." E essa frase curta já é uma fronteira. Quando algo próximo começa a drenar seu interior, a sabedoria de Deus não costuma gritar, ela frequentemente insiste em silêncio. O antigo costume diz para você continuar sorrindo, continuar tolerando, continuar explicando. O que está sendo revelado agora diz para você observar, nomear e não se entregar tão rápido ao que já mostrou desgaste. Há uma diferença entre amor e acesso, entre proximidade e permissão, entre conhecer alguém e abrir todas as portas. Essa diferença quase sempre aparece em pequenas coisas: um tom que pressiona, uma conversa que sempre termina deixando você menor, uma presença que invade sem pedir licença, um conselho que soa piedoso e vem carregado de controle. Você talvez tenha visto isso no sofá da sala, quando todo mundo estava aparentemente calmo, mas você se sentiu deslocado dentro da própria casa. Você talvez tenha sentido isso ao responder uma mensagem e perceber que a sua paz foi sendo puxada palavra por palavra. A salvação que Deus prepara nem sempre parece um milagre instantâneo. Às vezes parece apenas a coragem de perceber que algo perto de você não combina mais com a vida que está sendo construída em você. E quando essa percepção nasce, ela pede resposta. Não é sem motivo que certos encontros cansam sua oração. Não é sem motivo que certas visitas deixam sua cabeça cheia e sua alma vazia. Não é sem motivo que depois de falar com aquela pessoa, você precisa de um tempo sozinho para reaprender a respirar no seu ritmo. O que era apresentado como hábito talvez esteja se revelando como peso. O que parecia normal talvez esteja apenas familiar. E familiaridade, sem discernimento, pode virar prisão elegante. Você não foi criado para viver anestesiado diante do que rouba sua estabilidade. Há uma diferença entre suportar em amor e permanecer por medo. E essa diferença é uma das formas mais delicadas pelas quais Deus começa a salvar você. O inimigo raramente entra com aparência de inimigo. Ele se esconde na repetição, na costumeira frase de que tudo sempre foi assim, no argumento de que você é que está sensível demais. Ele costuma trabalhar pela exaustão, não pelo choque. Ele quer fazer você duvidar da sua percepção até a sua própria paz parecer suspeita. Por isso, a luta nem sempre acontece em grandes cenas. Muitas vezes, acontece na hora em que você encara o espelho do banheiro e percebe que o rosto está cansado de concordar com o que não presta mais. Há pessoas que atrasam seu crescimento sem levantar a voz, apenas ocupando espaço demais no seu centro. E há circunstâncias em que o céu está chamando você para a borda da clareza, enquanto a velha convivência tenta mantê-lo sentado no mesmo lugar. Pense em José antes do poço, antes da prisão, antes da interpretação que o colocaria diante de outros com visão limpa. Pense em como uma pessoa próxima pode não entender o que está nascendo em você e até participar sem perceber do lugar onde você quase foi enterrado. A Escritura mostra esse padrão sem romantizar a dor. Às vezes, o maior perigo não vem de longe, mas de perto, de dentro da casa, da mesa, da conversa conhecida. Você talvez esteja vivendo um eco disso no seu trabalho, na sua família, ou naquele ambiente em que todos sorriem enquanto sua alma já não se sente segura. A proteção de Deus não precisa ser dramática para ser real. Ela pode chegar como um constrangimento santo, como uma distância que cresce, como uma ordem interior que diz que você já viu o suficiente. Se você fingir que não percebe, o custo será mais alto do que parece. O coração vai se acostumando com a tensão, e a tensão, quando normalizada, vira o novo padrão de vida. A mente começa a fazer acordos que o espírito nunca assinou, e você passa a chamar sobrevivência de paz.
Não faça isso com você. Não entregue o seu centro a quem só sabe chegar como peso. Há momentos em que a obediência não é continuar perto, é reconhecer que a permanência também pode ser desobediência ao que Deus está retornando para você. E o retorno, neste caso, começa quando você aprende a dizer por dentro aquilo que ainda não teve coragem de dizer fora. Eu já sei que isso mudou. Se alguma dessas marcas tocou seu interior, então escreva agora nos comentários 888 e volte para mim. Esse número aqui não é magia, é um sinal simples de confirmação, como quem admite que uma porta se mexeu antes mesmo de abrir por completo. Escreva 888, porque há algo em você que reconheceu o aviso sem precisar de espetáculo. Escreva com calma, sem pressa, como quem coloca no papel o próprio sobressalto e o deixa diante de Deus. E então volte para mim, porque o que está por trás disso é mais profundo do que um desconforto passageiro. É o começo de uma separação santa. O que está sendo separado não é apenas uma relação, mas uma antiga forma de interpretar o desconforto. Você foi ensinado a tolerar demais, a explicar demais, a ceder demais, e isso fez você chamar de maturidade aquilo que muitas vezes era apenas desistência de si. Agora, a luz chega sobre esse hábito, e a luz não humilha, ela revela. Você pode ter passado anos tentando preservar laços que já estavam pedindo limite, e esse esforço deixou marcas no seu corpo, nas suas noites, no seu modo de responder ao telefone antes mesmo de atender. Há uma mudança começando, e ela não pede que você se torne duro, apenas inteiro. O que Deus está fazendo em você não é afastar a compaixão, mas alinhar a compaixão com verdade. Você talvez tenha imaginado que a questão era apenas emocional, mas existe também um conflito de direção. Quando alguém se aproxima demais da sua vulnerabilidade, pode tentar ocupar o lugar da sua própria consciência, e isso confunde o coração. O resultado é aquela sensação de andar pela casa como se faltasse ar, mesmo quando tudo está aparentemente em ordem. O quarto continua o mesmo, a cadeira continua no mesmo canto, o café continua na mesa, mas algo na atmosfera já não combina com a sua respiração. Essa é a diferença entre aparência e realidade. A aparência insiste que nada mudou. A realidade interior já percebeu que mudou tudo. Há um tipo de tristeza que não nasce de perda visível, mas de permanência sem vida. Você não precisa continuar chamando de vínculo aquilo que já só sobrevive por hábito. Você não precisa confundir lealdade com autoabandono. O que Deus está devolvendo a você é a coragem de enxergar sem negociar com a neblina. E quando você enxerga, você não perde amor, você perde ilusão. Essa perda dói, mas também liberta. É assim que a salvação às vezes trabalha. Ela corta o fio que estava prendendo sua alma a uma cadeira que já não era sua. Repare como o seu corpo reage quando a verdade se aproxima. A respiração muda, a mão fica inquieta, a nuca endurece. Há um pequeno silêncio que se abre dentro de você, como se a alma dissesse que já não aguenta mais decorar desculpas. Essa reação não é sinal de fraqueza, é sinal de percepção. O espírito percebe antes da conversa formal, antes da decisão pública, antes da ruptura que todo mundo vai entender tarde demais. Você não precisa pedir licença para perceber, você só precisa parar de se acusar por perceber. Há libertação nisso. No fundo, o que te inquieta é a sensação de que algo em você está sendo arrastado de volta para um lugar antigo. Você conhece esse lugar. Ele tem a roupa da obrigação, o rosto da culpa e a voz da conveniência. Toda vez que você se aproxima dele, sua paz encolhe um pouco mais. E ainda assim, você talvez tenha tentado permanecer ali por amor, por memória, por costume, por medo de parecer ingrato. Mas a gratidão não exige que você fique onde está sendo drenado.
A honra não exige que você entregue o coração inteiro a quem não sabe guardá-lo. E a obediência, muitas vezes, começa justamente quando você deixa de chamar de destino aquilo que é apenas repetição. Há momentos em que a mente tenta fazer defesa com lógica, mas a lógica não resolve o que a alma já sentiu no corpo. Você racionaliza, diz que é só uma fase, que a pessoa está passando por algo, que você talvez esteja interpretando demais. Enquanto isso, o peito fica apertado, a mandíbula trava, o sono perde consistência. Esse descompasso merece atenção. Nem toda inquietação é aviso, mas toda inquietação persistente merece ser examinada com honestidade diante de Deus. O que você sente não deve governar sozinho, porém também não deve ser desprezado como se fosse ruído sem significado. Há sabedoria em ouvir sem obedecer imediatamente, e há maturidade em parar antes de chamar pressão de paz. Nem toda conversa que pesa é maldade, e nem toda proximidade cansativa é ataque direto. Ainda assim, quando um padrão se repete, ele fala. Você talvez veja isso em ligações que sempre terminam em drenagem, em encontros que começam leves e acabam te deixando sem eixo, em conselhos que parecem ajudar, mas no fundo diminuem sua confiança na direção que Deus vem dando. O perigo é transformar esse cansaço em normalidade. O que se repete demais molda a alma. E a alma moldada pela repetição começa a achar que o peso é parte da identidade. Não é. É apenas um ciclo pedindo discernimento. Existe uma estratégia antiga que tenta sequestrar a clareza, encher o dia de urgências menores para que você nunca pare diante do que realmente importa. Primeiro vem a pressa, depois a confusão, depois o barulho e, por fim, o cansaço que faz você aceitar quase qualquer coisa. Você começa a viver reativo, não responsivo. E quando isso acontece, a voz interior fica abafada por tarefas, justificativas e pequenas fugas. A atenção que deveria guardar sua alma vira serva de tudo que tenta ocupá-la. Foi assim que muitos perderam o senso do que estava acontecendo perto demais. Não permita que a pressão do cotidiano calhe aquilo que Deus está mostrando com tanta simplicidade. Há um ponto em que o coração finalmente diz, basta, sem levantar a voz. Talvez esse momento tenha chegado no dia em que você percebeu que estava sempre se preparando para o próximo desgaste. Talvez tenha sido quando você notou que sua paz ficava mais leve longe daquela presença, como se o ar abrisse uma janela invisível. Esse é o limiar. Aqui, você para de negociar com o que já se revelou. Você para de pedir permissão ao que já perdeu o direito sobre você. E quando isso acontece, algo profundo muda. O que antes parecia confusão começa a parecer instrução. Agora eu vou ficar com uma imagem só, porque você precisa acompanhar a clareza até o fim. Pense num barco pequeno, preso ao cais por uma corda fina, balançando devagar na água escura do porto, enquanto a maré insiste em puxar para outro lugar. Durante muito tempo, você achou que a corda era segurança, quando na verdade ela era apenas o jeito antigo de ficar amarrado. O metal no cais, a madeira úmida, o rangido leve contra a água, tudo isso parece estável, mas o barco foi feito para atravessar. A sua alma também foi. E algumas presenças, mesmo conhecidas, funcionam como essa corda. Não deixam você afundar, mas também não deixam você partir. O que Deus faz quando quer salvar você é revelar qual corda já não é cuidado e qual já se tornou limite sem nome. Há cordas que parecem afeto porque foram amarradas há muito tempo. Há cordas que parecem responsabilidade porque todo mundo já se acostumou com elas. Há cordas que parecem paz porque impedem o movimento, e o movimento assusta quem só conhece controle. Você talvez tenha sentido a água bater mais forte quando tentou se afastar, e interpretou isso como erro. Mas às vezes o balanço aumenta justamente porque a libertação começou. O barco não quebra por balançar,
Ele revela que ainda está vivo. E a vida, quando volta, incomoda os nós antigos. Olhe para a sua rotina e veja onde essa corda apareceu sem ser chamada assim. Pode ter sido numa mensagem que você evitou responder, numa conversa em que sua voz ficou pequena, numa visita em que você foi gentil por fora e cansado por dentro. Pode ter sido na cozinha, com a luz branca acesa e o prato ainda na pia, quando você percebeu que já estava sorrindo para não explicar a própria distância. A corda não precisa ser escandalosa para ser real. Basta que ela limite o avanço do que Deus está amadurecendo em você. O barco não perde sua identidade quando solta o cais. Ele apenas deixa de mentir sobre sua vocação. Talvez a parte mais difícil seja admitir que o seu apego também fala. Às vezes, você não está preso só pelo outro, mas pelo medo de parecer cruel ao se afastar. Às vezes, há uma memória boa demais ocupando espaço demais, e ela faz você acreditar que insistir é fidelidade. Não é. Fidelidade sem verdade vira idolatria do hábito. O que está sendo exigido de você não é dureza, mas honestidade. E honestidade é uma forma de misericórdia com a sua própria vida. O barco não pede desculpa por nascer para o mar. Ele apenas aprende a não chamar porto de destino final quando o vento já está chamando. A corda também desgasta o casco quando fica tempo demais úmida no mesmo lugar. Aquilo que segura demais começa a marcar. Você sente isso nos ombros, no pescoço, na maneira como olha a tela do celular, esperando uma explicação que nunca chega. A marca não é só do peso, é do atraso. E atraso prolongado pode se disfarçar de prudência. Não é prudência quando já existe clareza suficiente para dar o próximo passo. Não é prudência quando o coração está sendo instruído a resistir ao que já foi mostrado. Às vezes, a prudência real é simplesmente parar de negar o nó. Ainda há uma parte de você que quer que tudo se resolva sem ruptura, sem distância, sem perda. Eu entendo isso e o céu entende também. Mas a proteção de Deus nem sempre se parece com continuidade. Às vezes, ela se parece com um rompimento suave que impede um dano maior mais tarde. O barco que continua preso ao cais durante a tempestade não recebe consolo da corda, recebe esmagamento. E você não foi chamado para ser esmagado pela familiaridade. Você foi chamado para ser guardado pela verdade, ainda que a verdade venha com uma despedida de peso. Aqui está o ponto em que o coração começa a mudar de lugar. O que antes parecia abandono passa a ser cuidado. O que antes parecia perda começa a parecer livramento. O que antes te dava medo agora te mostra espaço. O mar aberto não é ameaça quando você descobre que sua vida não foi feita para ficar parado no mesmo ponto. E há uma beleza quieta nisso, porque o movimento certo não grita, ele apenas desfaz o nó. Você não precisa forçar a corda. Você precisa reconhecer quando já não é mais para ela segurar você. No fundo, o que essa imagem está te ensinando é simples e profundo. Deus pode estar salvando você de alguém próximo sem precisar desonrar ninguém. A salvação não precisa virar acusação para ser verdadeira. A distância certa não precisa nascer de ódio para ser necessária. Você pode continuar honrando, orando, desejando o bem, e ainda assim sair da posição em que estava sendo drenado. Isso é maturidade espiritual. Isso é proteção com consciência. Isso é o começo de uma travessia que finalmente para de pedir desculpas por existir. Há um momento em que a corda deixa de ser ponte e se torna prova. Você não precisa mais provar que aguenta. Você não precisa mais provar que ama. Você não precisa mais provar que entende. O barco começa a se mover quando para de pedir autorização ao cais. E talvez a sua alma esteja exatamente aí, entre a lembrança do que foi seguro e a certeza de que a água já está viva demais para ser negada. O medo quer te convencer a ficar. A sabedoria quer te ensinar a flutuar sem culpa, e o céu, com uma paciência que não se apressa, já começou a soltar o que estava apertando.
Quando essa imagem tocar você por dentro, escreva nos comentários: "Estou pronto", e volte para mim. Não é um grito, é uma confirmação simples de que você reconheceu a corda, que já não pode continuar segurando sua alma. Escreva: "Estou pronto", porque há uma parte de você que já cansou de chamar prisão de permanência. Escreva com sinceridade, como quem assume diante de Deus que o próximo passo já não pode ser adiado. E depois volte para mim, porque agora o que se move não é só a imagem, é a sua resposta a ela. Quando você volta diferente, porque já não está olhando apenas para uma pessoa, mas para o princípio escondido dentro da relação. O que te fazia ceder talvez não fosse só carinho, talvez fosse medo de perder lugar. O que te fazia insistir talvez não fosse amor puro, talvez fosse a necessidade de não enfrentar a solidão de uma decisão clara. Isso não te condena. Isso apenas mostra onde a corda estava amarrada. E quando a corda é revelada, ela perde parte do poder, porque o nome correto sempre reduz a névoa. Você também começa a notar o que ficou do lado de fora, enquanto tentava manter tudo por perto. A sua oração perdeu espaço. O seu descanso ficou irregular. A sua capacidade de ouvir Deus sem interferência foi ficando embotada pela necessidade de administrar emoções alheias. Isso não significa que você falhou, significa que você foi ocupando demais o lugar da sua própria guarda. Há uma diferença entre amar alguém e deixar que esse alguém governe sua paz. E agora, essa diferença está ficando visível. O seu interior já não aceita o mesmo arranjo. Em certos dias, a direção aparece em pequenas renúncias. Você deixa de responder logo. Você evita a conversa que sempre termina em confusão. Você senta na cama com o telefone na mão e percebe que não quer mais oferecer o mesmo acesso. Isso também é oração. Isso também é cuidado espiritual. A alma aprende a voltar quando para de se expor ao que sempre a faz andar em círculos. O que parecia apenas cansaço era, em parte, o seu ser inteiro pedindo limites. E limites, quando guiados por Deus, não são muros de ego, são portas com chave certa. Há um detalhe que quase ninguém vê. A paz recuperada parece estranha no começo. Você se acostuma tanto com o aperto que, quando o aperto diminui, há um instante de desconfiança. Você pergunta se pode mesmo respirar assim, sem justificar, sem se explicar, sem carregar o humor de outro no seu peito. Pode. A calma que volta não é vazia. Ela é espaço para a verdade se assentar. O que Deus afasta, Ele também ensina a não idolatrar. E isso inclui o direito de você se sentir inteiro de novo, sem pedir desculpas por isso. Talvez você precise perceber que algumas despedidas já começaram em silêncio, muito antes de qualquer palavra. Elas começam quando o corpo cansa de fingir, quando o coração para de negociar e a consciência se levanta em oração sem desempenho. Você pode estar no meio de uma sala cheia e ainda assim já ter dado o primeiro passo para fora de um ciclo antigo. Essa é a graça da clareza. Ela não depende de plateia. Ela não precisa de anúncio. Ela apenas acontece e, ao acontecer, reorganiza o que estava confuso. O que parecia uma parede, às vezes era só uma porta que você ainda não nomeou. Agora, há mais honestidade no modo como você olha para o que te cerca. Você começa a ver que certas presenças pedem um preço que sua alma não nasceu para pagar. Você começa a entender que nem tudo que é próximo merece acesso contínuo. Você começa a distinguir entre o que apenas conhece sua rotina e o que realmente guarda seu coração. Essa distinção é sagrada. Ela devolve ao seu espírito a dignidade da escolha. E quando a escolha volta, o medo perde o costume de governar. Não tenha pressa de forçar explicações para tudo. Há coisas que são reveladas aos poucos, como uma linha de horizonte aparecendo depois da névoa da manhã.
Você já tem o suficiente para obedecer ao próximo passo, e isso basta por agora. O que antes exigia uma resposta enorme, talvez precise apenas de uma decisão pequena, mas real, tomada com o corpo inteiro presente. Às vezes, o milagre está na frase curta: eu não vou mais permanecer do mesmo jeito. E essa frase, dita em silêncio, já começa a mudar o caminho. O que está sendo restaurado em você não é a frieza, mas a precisão. Você não perde ternura ao se afastar do que te corrói. Você ganha verdade. E verdade na vida espiritual quase sempre vem acompanhada de paz mais limpa e de limites mais firmes. Isso é o contrário do abandono. Isso é o contrário da confusão. É o movimento de alguém que finalmente reconhece o próprio barco e para de tratá-lo como se fosse cais. Se hoje você deixa de chamar de normal aquilo que já feriu sua alma, você já entrou no retorno. Se hoje você reconhece que certa companhia perto demais estava fazendo você perder o eixo, você já começou a sair da armadilha. Se hoje você decide ouvir o desconforto sem se culpar por ele, você já está respondendo à proteção que Deus preparou. O caminho pode ficar mais silencioso, mas não fica vazio. Fica mais verdadeiro. E verdade, quando chega, parece calma depois de muito barulho. Deixe o seu like como um amém, sem palavras, se algo aqui confirmou o que você já sabia por dentro, não como métrica, como concordância, como quem ergue a mão em silêncio diante de uma verdade que encontrou lugar no peito. Há momentos em que o coração só precisa dizer sim sem fazer discurso. E esse sim, mesmo discreto, é forte. Ele coloca sua alma em alinhamento com aquilo que já vinha se anunciando. O seu gesto aqui importa porque ele marca reconhecimento, não performance. Se você sentiu que essa palavra descreveu a sua travessia, deixar o seu like é um jeito simples de confirmar que você não está ouvindo no vazio. É como acender uma pequena luz na janela de uma casa que já estava sendo visitada pela noite. Não há ostentação nisso. Há amém. Há assentimento. Há a serenidade de quem sabe que a verdade não precisa de grito para ser verdade. E enquanto isso, a outra pessoa na sua mente agora, talvez seja alguém cansado em silêncio, alguém que segura firme por fora e desmorona por dentro, alguém que trabalha muito e ainda assim se sente invisível, alguém que mantém postura forte enquanto ora sem palavras. Essa pessoa veio à sua lembrança porque a mesma mensagem encontra nela uma porta aberta. Envie isso para ela, não como recomendação, como entrega, como quem alcança alguém pelo caminho exato em que também foi alcançado. Há gente que precisa receber uma palavra antes de conseguir pedir socorro. Há gente que não dirá o que sente, mas ouvirá exatamente o que precisava. E talvez essa pessoa tenha passado pela sua mente no mesmo instante em que você percebeu que a salvação de Deus às vezes vem por meio de uma distância certa. Compartilhar agora é parte da misericórdia que você recebeu. Não é promoção, é cuidado. É a forma mais humana de não guardar sozinho aquilo que foi dado para fortalecer mais de um coração. Antes de fechar, escreva nos comentários: eu sou escolhido, como confirmação e não como desejo. Escreva com a solenidade de quem reconhece que a identidade certa não nasce de pressão nem de vaidade, mas de alinhamento. Não escreva como quem tenta convencer alguém. Escreva como quem aceita o que já foi formado. Esse é o momento em que o interior passa do reconhecimento para a assunção. O que foi percebido ao longo da mensagem agora ganha nome. E nomear, no reino da alma, é uma forma de selar. Você não está dizendo isso para criar um personagem novo. Você está dizendo isso para confirmar uma realidade que... Atenção! Você precisa se preparar agora.
Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.